Muito bem-vindos a Neuromind. Eu sou a doutora Mayra Barbosa, estou conduzindo o Neuromind Experts, que é uma reunião com profissionais da área da saúde, da área da tecnologia, para falarmos sobre o ser humano na sua totalidade. Eu sou fisioterapeuta, formada em medicina tradicional chinesa e meu mestrado foi em Cognitive Science, como nós percebemos, vivenciamos, experienciamos esse nosso universo interno, externo e nossas interações. Hoje falarei com a doutora Charlene sobre as dores e a superação de todo o processo do câncer de mama. Quando eu trabalhei dentro da medicina tradicional chinesa no hospital, eu percebi como que a fragilidade do processo do câncer se tornava uma força para as mulheres. E ontem, estando dentro de um congresso, uma das congressistas era conversando comigo e falou: nossa, como o meu processo de câncer se tornou um processo de vida, porque eu lutei tanto pela minha vida que apresentar esse projeto aqui é colocar a minha mente e o meu corpo nessa superação, que é superar a dor em ação. Então, dentro dessa proposta, essa reflexão e esse entender do ser humano nos seus processos delicados, da resposta do corpo, de reorganizar e ressignificar a vida e criar novas possibilidades. Eu atendo clinicamente em São José, também atendo online, com a fitoterapia que fortalece o corpo, a mente, traz essa força. E a doutora Charlene, que é psicóloga, ela passou pelo seu processo do diagnóstico, do tratamento e agora está na sua manutenção em relação ao processo do câncer de mama. Atende em São José e também atende online. E ela trouxe dentro da sua super ação, né, a roda de mulheres, o atendimento clínico e um lindo livro. Ou seja, a experiência, a ressignificação. E durante todo um processo de vida, o que é mais importante? O que nós transformamos durante a nossa jornada, né? A neuromágica, quando a gente pensa na parte da mente, do corpo e dos movimentos, entendemos que existe uma psicossomática, né? O nosso corpo ele somatiza muitas sensações e quando nós estamos perante um desafio tão grande, é uma oportunidade de podermos transformar aquelas informações em um processo de salutogênese, ou seja, de cura, de tratamento, de superação. E hoje de manhã, que eu estava fazendo unha, incrivelmente uma moça ela estava indo raspar a cabeça porque ela estava no seu segundo ciclo de quimioterapia. Ou seja, as mulheres elas estão aí, né, passando por esse processo, precisando do apoio de profissionais, da família e de si mesmo através do conhecimento, do autoconhecimento, através de entender as suas forças, entender as limitações e como pode ser trabalhado toda essa jornada da melhor forma possível. Por isso que é tão importante ter profissionais capacitados. E o que eu acho mais interessante, por exemplo, eu trabalho com deficiências metabólicas, dores crônicas, dores oncológicas, né? E é interessante, eu sei o que é uma dor para poder conversar com uma pessoa que tem uma dor, né? Então sai apenas do aspecto acadêmico e clínico e também entra numa empatia. E a doutora Charlene traz esse processo empático, sendo que ela já vivenciou esse processo e hoje, através da experiência dela, ela pode ser um ouvido, uma mão nesse processo de transformação dessa vida dessas mulheres. E eu vejo que a saúde ela tem se transformado, né? Antigamente, pela Ordem Mundial de Saúde, a saúde era a ausência de doenças. E hoje não. Hoje é o bem-estar físico, mental e emocional. Ou seja, social. Ou seja, nós podemos ter doenças, mas a nossa qualidade de vida, nossa energia pessoal, nosso chi, né? Como diria o chinês, o ki, a energia vital, nossa vitalidade, a nossa força pessoal, que é a nossa resposta psíquica e física perante a nossa vida, é o que faz toda essa transformação. E eu estou lançando esse mês, né,
o Neuromind Process, que é um processo onde você vai aprender sobre neurologia, sobre como a sua mente e o seu corpo agem, reagem, e tem técnicas terapêuticas fidedignas da minha experiência de China, Japão e Canadá, o qual você vai conseguir se beneficiar. É um processo contínuo, então nós vamos começar agora no dia 11 de setembro e todo dia 11 vamos lançar materiais que serão importantes para o processo de bem-estar, de cuidados, e com certeza você vai se beneficiar muito. O ser humano é incrível, nós somos incríveis, e você despertar essa potencialidade também é fantástico. E juntamente com os profissionais da saúde que sustentam, né, essa ciência, porque a saúde ela é ciência, né? Ela tem o seu processo empírico, né, que é intuitivo, né, a nossa vozinha dá o chazinho, né? Mas ele também tem uma base científica muito grande. Nós temos a ciência, nós temos testes, né? Por exemplo, quando eu cheguei no Canadá, eu estava no meio da pandemia. Meu primeiro artigo científico na Carleton University foi sobre pain perception e também sobre a percepção de desastres, assim, qual era o nível de percepção que as pessoas teriam de ter um problema na sua saúde em relação ao Covid. E nós rodamos esse survey, que foi essa pesquisa em nível nacional, e foi muito interessante que, apesar de termos uma situação extremamente severa de Covid, né, uma pandemia, as pessoas ainda assim estavam seguras que não pegariam Covid. Por isso que tiveram tantas interpretações sobre o processo de saúde e doença em relação ao Covid, como em relação a tudo. Então essa que é a beleza e a riqueza da ciência, é provar o que se está vivendo, né? Por exemplo, qual fitoterapia dentro da medicina tradicional chinesa é melhor para trabalhar com o metabolismo ou com o processo de câncer, ou quais são as técnicas, né? Como essa profissional e a profissional que tem uma formação em processo de oncologia, em tratamento de oncologia, ela pode gerar um tratamento mais adequado, né? Entendendo todas as linhas que vão seguindo. Psicóloga Charlene Carvalho, seja muito bem-vinda. Como está? Estamos online. Adicionar como moderador. Tá aqui, moderadora. Charlene, você está online aqui comigo? Convidar. Tudo bem, vamos lá. Aceitar. Entrou. Como estamos? Você entrou online também? Peraí. Vamos descobrir aqui onde está a Charlene. Tudo bem, Charlene? Eu não estou te encontrando. Aceitar. Tá. Oi, conseguiu entrar? Eu acho que agora foi. Mas eu acho que minha câmera tá errado, tá dando lá pro. Não Pro tô me álcool. vendo. Ou por alguma coisa. E agora? Agora tá na minha foto só. O que eu fiz? Não. Será? Peraí. De novo.
Uau, Entendendo, tá pegando aqui. Ah, tá, já sei já. Ah, pronto, tudo pronto. Era bom? só virar o negocinho. Tudo, e você? Tudo ótimo. Como é que foi? Como é que passou de ontem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Teve uma boa noite? Sim, boa noite. Nossa, foi ótima a conversa de ontem, né? Dormi super bem, super feliz de ter te encontrado. Que bom. Ai, que bom, também fiquei feliz. É, e, e aí, agora a gente faz como ontem. É, Mas eu acho que até agora, assim, o público é diferente, o horário a gente conversa, né? Então, uhum, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Neuromind com a doutora é, Charlene, e ela é psicóloga, especialista em processos oncológicos, é psicanalista. Ela atende online e também presencialmente aqui em São José. Ela tem uma roda incrível para mulheres dentro do processo do câncer de mama numa clínica. E depois a gente vai deixar todas as informações dela aqui. Ela está lançando um livro que ela escreveu durante o processo dela e que eu acredito que vai ressonar com muitas das histórias de muitas mulheres. Então acompanhe o canal dela. Depois a gente vai deixar todas as informações aqui. E o nosso tema de hoje são as dores e superações em relação ao processo do câncer de mama. Seja bem-vinda, né? A doutora Charlene, ela já passou pelo processo do câncer de mama como psicóloga, ela se especializou. Então, ela tem esse olhar humano e empático desses dois viés. Então, seja muito bem-vinda, doutora Charlene. obrigada, doutora Mayra. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde para todos que vão nos acompanhar aqui nessa conversa. É minha primeira live, então me perdoem se surgir algum branco, alguma canto tímida, mas vou contar um pouquinho sobre mim. Né? Eu trabalho como psicóloga já há alguns anos, atendo em consultório, atendimento de demandas diversas, ansiedade, depressões, pessoas que vêm em busca de autoconhecimento. E esse ano me aprofundei um pouco mais no estudo da psicologia dentro da oncologia. O ano passado eu passei por um processo de câncer de mama, então foi o ano todo de tratamento. E esse ano, logo no início do ano, eu decidi me aprofundar um pouco mais no assunto e venho atendendo já algumas pacientes com câncer de mama e também conduzo a roda de conversa no Instituto Life aqui em São José, junto à doutora Sara, que é médica da, do estilo medicina do estilo de vida. Ela trabalha com medicina do estilo de vida. E nós duas estamos conduzindo essa roda com mulheres com câncer de mama na clínica de 15 em 15 dias. Está sendo muito enriquecedor, tanto para nós que estamos lá como, né, eu também como vivente, né, sobrevivente do câncer de mama e profissional, mas também para as mulheres que estão tendo a oportunidade de trocar experiência, de refletirem, então está sendo bem interessante, bem bacana a roda. Desse projeto, quais são as repercussões do câncer de mama na saúde e na identidade feminina? Como o que as mulheres trazem, como que é essa experiência para essa identidade da mulher? Sim, o câncer de mama, ele impacta diretamente a identidade feminina, tanto no a questão física, que geralmente tem a cirurgia, a mastectomia, que é a retirada das mamas, ou a o quadrante, que se retira só um pedacinho da mama, né, onde está o tumor, mas enfim, tem o processo da cirurgia que já impacta nessa imagem, o seio, que é um grande símbolo, né, nosso, da feminilidade, tem um símbolo
do maternar, então é um símbolo forte do feminino, os seios. E depois, quanto à perda dos cabelos, também é outro fator que impacta muito a identidade feminina. A gente se olha no espelho, não nos reconhecemos. Algumas mulheres enfrentam uma questão com baixa autoestima, sentimentos de inferioridade, medo né, que o parceiro abandone. Então, tem vários sentimentos aí envolvidos dentro dessa identidade. Então, impacta. Cabelo, né? É do cabelo sobrancelha, do cabelo cílios, é cabelo pelo, né? Essa experiência. Você chegou a raspar o cabelo ou você deixou ele cair naturalmente? Eu tentei primeiro, que hoje em dia existe a técnica de uma touca, que ele faz o resfriamento do bulbo capilar, que protege na hora da quimioterapia, evitando que toda a medicação entre na célula do bulbo capilar. E aí isso faz com que diminua essa queda. Para cada pessoa é de um jeito, não é 100% garantido, mas tem mulheres que faz toda a quimioterapia, o uso da touca, e que vai conservando alguma quantidade de cabelo. Então, na minha primeira sessão de quimioterapia, eu usei a touca como tentativa de segurar meus fios, e aí, depois de 15 dias, começou a cair. Quando começou a cair, para mim foi muito impactante e assustador, né? Foi uma noite que eu passei praticamente em claro, porque eu sentia os nós no travesseiro e eu via aquele bolo de cabelo nas mãos, enfim. E aí, no outro dia, eu decidi que eu ia raspar, que por mais que se eu usasse a touca, pudesse ainda segurar alguma quantidade de cabelo, eu não quis esperar para ver qual quantidade seria essa, porque o incômodo de ver o cabelo cair é muito triste. Então eu decidi raspar, aí eu raspei um dia antes do segundo ciclo. Quando eu raspei, a minha sensação, eu não fiquei tão triste, foi mais triste o processo de, de saber que eu ia ficar sem, de vê-lo cair. Antes de começar a quimioterapia, eu tinha um cabelo comprido. Antes de começar a quimioterapia, eu cortei ele curto, porque para evitar para essa técnica da touca, quanto menos peso tiver o cabelo, é melhor. Então, ele mais curto ia ter o melhor resultado. Então, quando eu já cortei curtinho, eu já estava meio que triste. Não era um corte que eu fui no salão fazer porque eu quero mudar o visual. Então, já tinha um outro significado. Então, todos esses significados, que para cada mulher impacta. Né? Então, é dolorido essa parte. Bem dolorida. Até porque muda a sua autoimagem. Então, assim, pelo que deu para entender, que você Exatamente. raspou foi uma decisão. Então, assim, ok, concluiu Foi com uma a decisão, sim, sim. Sim, sim, e sim. aí, É importante que a gente tenha essa autonomia de decisão também. As mulheres terem, porque a gente pouco tem, né? A gente, de repente, a gente não tem controle, a gente percebe que a gente perde o controle da nossa vida, de repente, do dia para a noite, quando temos um diagnóstico. E daí, acho que a quantidade, o quanto a gente puder ter autonomia de decisão é importante, é algo importante para nós, dentro do processo também. e o que você também trouxe é a relação à identidade. Então, a sua identidade muda perante você e perante o outro, né? Que aí tem seus filhos, o marido, a sociedade. Então, é você se representar nessa nova Sim, categoria, né? Assim, quem sou eu agora, né? E como que foi para você? E como que as mulheres trazem esse novo movimento, assim, antes e depois? Passou por essa etapa, como que é essa segunda etapa? falando mesmo da questão da imagem, né? Cada uma precisa se apegar
a algo que faz mais sentido para ela, né? Então, assim, quando eu me vi carequinha, sem cabelo, no meu caso não caiu sobrancelha e nem cílios, por conta da quimioterapia. Eu fiz um tipo de quimioterapia que não enfraquece, mas não cai tudo. Então, eu não fiquei sem sobrancelha e sem cílios. Então, eu fiquei carequinha e foi muito impactante. Eu tive todo um cuidado em casa com os meus filhos, principalmente com o menor, porque ele chorava quando eu falava que talvez eu fosse perder os cabelos por conta da medicação que eu estava tomando. E aí ele chorava, ele falava que não queria me ver careca. Então eu tive todo um cuidado com ele, de ficar com turbante em casa, até que ele foi um mês depois, eu comecei a esquecer de ficar com o turbante na frente dele, aí ele tampava os olhos, até ele ir acostumando e me ver sem o turbante. Então, nesse primeiro momento, eu experimentei uma peruca, não gostei, me senti muito superficial, então não quis usar peruca. Tem mulheres que se adaptam, que preferem ficar sempre com uma peruca, mas não foi o meu caso. E aí eu comecei a investir nos lenços. Eu usei muito lenço, aprendi uma forma de amarrar um turbante, fazia aqueles turbantes. E é bonito, era algo que para mim já era bonito, os turbantes principalmente. Foi o caminho que eu encontrei. Eu acho que no meu caso eu tinha um cabelão e sabe aquela coisa de jogar, de gostar de prender, de gostar de brincar com o cabelo. Então, para mim, eu gostava dessa brincadeira com o cabelo. Então, brincar com os lenços e turbantes, eu fiz como uma substituição. Então, para mim, teve significado. E eu acho que é importante para cada mulher que passa encontrar algo que, né, substitua ali aquele significado, aquele valor simbólico que tem. Então, para mim foi assim. Então, eu brinquei com cores na cabeça, enfim. Ai, que ótimo. E assim, Foi uma superação. E quais são as consequências possíveis da interferência na identidade feminina? Quais são os pontos que mais aferem durante o processo a identidade, o corpo, as emoções, a mente feminina? a gente não se sente, né, é um sentimento de, né, cadê, que mulher que eu sou agora, né? Tem a questão de não se sentir bonita, então você precisa encontrar outras formas para se sentir bonita, por exemplo, atraente. Então, tudo isso a gente fica com uma baixa autoestima, né? Você fica tentando encontrar que mulher que eu sou agora. Porque tem a questão que mexe com a libido, a quimioterapia, a gente fica muito indisposta. Então, essa disposição, ela fica bem diminuída. Então, tem todo um impacto nessa feminilidade, na nossa independência, né? A maioria das mulheres hoje trabalham e quer dar conta de tudo e percebe que não é bem assim, né? Que é hora de parar, né? De limitar muitas questões, então Você continuou impacta. trabalhando, você continuou trabalhando, Continuei, eu adaptou o decidi. seu trabalho, mas manteve esse movimento. Sim, sim, foi tudo uma adaptação. Então, o trabalho eu preferi não parar, continuar. Então, conversei com os pacientes que eu tinha, eu não aumentei a agenda, porque eu tinha que limitar mesmo o trabalho, mas eu preferi continuar trabalhando. Eu trabalho com algo que eu gosto muito, ainda bem, né? Isso eu acho que é importante, então me fazia bem. Então, fazia quimioterapia, descansava uma semana, na outra eu trabalhava. Trabalhava 2 semanas e parava, acho que uma ou duas, não lembro. Mas eu tinha uns intervalos. E a E a escrita, né? A escrita também me salvou bastante, a escrita. Porque eu já escrevia antes, mas era de uma forma menos. Uma forma mais. Algo mais para mim, algo que eu não pensava em mostrar
né, para o mundo, não pensava em investir mais nesse gosto. E aí eu comecei a investir também nesse gosto, porque eu percebi que tinha um significado maior para mim. Então foi algo que me acompanhou também. Que foi a poesia que você fez um livro, né? E qual é o nome do livro? Você pode apresentar o livro pra gente, por gentileza? Sim, ele está no forno, na medida do possível. Então, durante o ano passado, eu escrevi várias poesias, e aí, quando eu peguei essas poesias e por elas eu fui me orientando para contar a minha história. Então, é um livro que conta o ano de 2023, né, meu ano de 2023, orientado por essas poesias. Então, cada poesia, embaixo da poesia tem uma história, né, um pedaço dessa história, e, e eu achei bem, foi bem interessante, gostoso, prazeroso escrever e depois ler. Tô ansiosa para poder mostrar, para poder publicar, enfim. Nossa, vai ser fantástico. Porque transformar um processo em poesia é trazer em arte, né? É uma arte, é uma sensibilidade, é uma borboleta, né? Que vai passando por todos os processos e agora vai voar junto com você nessa nova etapa da sua vida, pessoal, profissional, de sonhos, né? De compartilhas. Nesse jardim que vocês estão criando, né? Dessas mulheres que também trazem essa força em conjunto. Então, parabéns, Uhum. parabéns pelo processo. E tem uma Obrigada, coisa que Mai. às vezes é interessante a gente pensar em relação, né, à identidade dessa mulher mudou e do relacionamento íntimo dela, né? E às vezes Uhum. impacta o relacionamento. Como que é esse processo entre o relacionamento e esse processo? Como que a mulher ela vivencia esse processo íntimo dela? Uhum. Quando a gente, né, vai atender uma mulher que está passando por esse processo, a gente precisa entender qual o contexto era o dela antes de iniciar o tratamento, né? Em qual o contexto de vida, como estava a sua vida pessoal antes de iniciar o processo, antes do diagnóstico, porque às vezes uma relação, né, seja com o marido ou com o namorado, já vinha dando alguns sinais que não estava bem, e isso acaba se revelando de forma mais explícita quando a mulher se vê nesse lugar com o corpo doente. Nós mudamos, né? O corpo adoece, isso é muito angustiante e difícil, e impacta nas relações íntimas, né? Nas relações com o marido, com o parceiro, porque com a quimioterapia a gente entra numa menopausa antecipada, então a menstruação ela para, e hormônios femininos eles são bloqueados, então a gente tem uma falta de hormônio, então isso acaba afetando a lubrificação íntima, então o contato sexual passa a ser dolorido, dependendo. Tudo isso depende de cada mulher, tá? Nem todas as mulheres têm essa, esse ressecamento, essa coisa dolorida, mas fica diferente, não fica mais a mesma coisa, isso é Interessante mudado. E aí, pensar se você. nisso, né? A mulher já fica com tanta culpa durante o processo, e aí ela fala assim: não, a culpa não é só minha, né? Eu tô num processo de tratamento, é um processo transitório, né? É um tempo que meu corpo precisa. Então, se tem um problema no relacionamento, né? Se o parceiro se afasta,
não é a culpa da mulher que está passando pelo câncer, mas sim o relacionamento que já está frágil. E o companheiro, né, Exatamente. é a pessoa que é a pessoa do suporte, que é para agregar naquele momento Sim, e acolher sim, esse momento de fragilidade, né? Então, sim. vai E às sair da vezes casca, também tem as questões dele, né? e às vezes o parceiro não sabe lidar também. Então, muitas vezes não sabe lidar, prefere ficar mais afastado, vamos supor, né, nesse desenho de relacionamento. E quando a gente vai conversar com a mulher, a gente orienta para ela conversar com o parceiro, né? Para ela explicar para ele o que ela está sentindo daquilo que está acontecendo com ela. Precisa essa comunicação, porque senão fica o parceiro não sabe como lidar, afasta, a mulher acha, né, fantasia que é e se culpa e não se coloca nesse lugar que está passando por esse momento difícil e que agora ela precisa se cuidar é um momento que ela vai precisar se diferenciar aí nesse contexto, e aí fica do outro lado com todas essas fantasias que não trazem benefício nenhum. Então, a gente sempre orienta para uma conversa, e quando a gente atende um paciente oncológico, a gente precisa também atender essa família, porque a gente tem que ajudar no contexto todo, né? No contexto todo da pessoa. Então, os familiares, os amigos, os parentes que precisarem do suporte e se a pessoa se sentir confortável, pode tirar dúvidas também, porque às vezes a pessoa não sabe nem como fazer, não sabe como se orientar e quer ajudar, quer acolher, mas às vezes nem sabe o que fazer, porque às vezes o fazer demais pode ser invasivo, o não fazer é uma omissão. E cada Uhum, um, né, como você predicta muito, eu acho que é fundamental, cada um tem uma forma de se sentir amado, acolhido e tendo uhum. suporte. Então, o psicólogo ele acaba sendo não só para a pessoa, mas também para os seus familiares, para a rede de apoio. Isso, a gente precisa, como o atendimento de uma criança. Quando a gente atende uma criança, a gente atende os pais para ir fazendo ver como eles estão lidando ali com a criança, né? E quando o paciente oncológico, a gente precisa também atender essas pessoas que estão em torno, a família, normalmente, ou se a pessoa, né, mora sozinha, por exemplo, mas tem uma amiga, uma amiga que vai estar ali, a rede de apoio, a gente precisa fazer esse atendimento. Claro que o nosso paciente vai ser o paciente oncológico, normalmente a gente atende junto, né, a família, aquela rede de apoio, junto ao paciente oncológico, a não ser que ele não queira participar e autorize o psicólogo a fazer esse atendimento separado dele. Mas é tudo combinado com o paciente. Ele precisa ter essa voz de autonomia no processo de todo o processo, né? É É um importante a espaço, gente valorizar. a pessoa, é ela que está ali, né? E qual que é a Ela que está primeira ali. ou as primeiras preocupações que podem vir no momento que a mulher recebe o diagnóstico de câncer? A primeira, normalmente, é quanto à sobrevivência. É o medo da finitude, se tem filhos. Eu acho que a maioria pensa, né, nos filhos, em como vai ser isso. É um medo intenso, um sentimento de desamparo, um sentimento de solidão. É algo, é uma angústia que precisa ser acolhida. Não tem muito o que. É uma angústia que não tem muita palavra, às vezes, para dizer. Precisa ser acolhida. Precisa chorar se tiver vontade, é algo que cada uma vai expressar a sua maneira também, mas normalmente essa sensação, né, De lidar com a eu posso. morte, né? Que o diagnóstico de câncer fala o que Exatamente, que eu tô fazendo para exatamente, tem você, este qual que o meu corpo, como estigma. que o meu corpo vai sobreviver, vai lutar, e a minha família, como que vão ficar, meus filhos, eu vou ver meus filhos crescer, eu não Sim, vou.
Tem Sim, mulheres que sim, não sim. podem ter filho, né? Assim, não tiveram filho, não sabe se vai poder ter filho ou se não vai poder. Então, às vezes, não é nem a sobrevida dela, mas dos planos, E dos ela, projetos, de tudo na vida, anos, né? é sobrevivência de tudo, né? De tudo que a envolve. E hoje, infelizmente, está tendo muitos casos de mulheres jovens, na faixa de 30 e poucos, e às vezes não, né, não teve a questão da maternidade ainda, e o câncer de mama ele impacta na fertilidade, então é bem impactante em todo o feminino, né, em toda a feminilidade. Quais são as orientações que, por exemplo, vocês recebem ou que as mulheres recebem em relação ao processo de fertilização, né? Então, recebeu o diagnóstico em relação ao câncer, quais são as orientações? Qual que é o plano, né? Por exemplo, se quer engravidar, se já engravidou, em relação à menopausa, quais são assim os escopos que vocês são orientadas em relação às mudanças e o que vocês têm que agir? Assim, e tem um tempo para isso? Como que é o tempo disso? Qual é o tempo assim do diagnóstico até o tratamento? Na questão da fertilidade, na questão, eu não sei a fundo, não sei a fundo como funciona, por exemplo, no SUS, como funciona num convênio, se é só particular, porque tem a questão do congelamento de óvulos, que eu acho que é um processo que elas precisam fazer com uma antecedência aí ao tratamento. Também não sei especificar qual é esse tempo, mas precisa fazer esse congelamento, porque não é dito, você vai depois poder engravidar, não é dito com certeza. Ou se não, você não vai engravidar depois do tratamento, pensando numa mulher bem jovem, uns Eu 30, já tive antes dos paciente com 30. os dois casos que começaram a fazer o tratamento e aí realmente continuaram com a menopausa, então a induzida menopausa, e aí elas continuaram. E teve uma que depois Uhum. de 6 anos de tratamento hormonal, quando recidiu, depois de um ano de menstruação, ela conseguiu voltar para o ciclo normal e engravidar, né? Então é bem distinto, né? Então por isso que é importante para a mulher se preservar em relação a isso, né? Sim, Aos planos, é né? muito pela idade, é muito pela idade. No meu caso, por exemplo, que já tenho mais de 40 anos, eu vou me medicar, vou ficar nessa menopausa induzida até a minha menopausa chegar naturalmente. Então, é muito pela idade da mulher. Ah, entendi. Você também já tem filhos, né? E aí eu já tenho filhos, então essa parte para mim né, não foi um âmbito assim que me atingiu diretamente. Interessante. E a menopausa, parar de menstruar, como que é para a mulher durante esse processo? É É, um, relevante? é Faz uma parte? outra, sim, é uma outra surpresa, assim, não boa, porque a gente imagina que vai entrar na menopausa depois dos 50, né? Era isso que eu imaginava antes de ter o diagnóstico. E aí, mesmo com o diagnóstico, no início, antes de saber qual é o tipo do meu câncer, o que é um câncer de mama, porque antes eu não sabia que tinha vários tipos, enfim, eu não sabia que implicaria também nessa menopausa antecipada. É um grande susto, porque a menopausa não é legal. Eu sinto. Agora deu uma diminuída, porque para tudo a gente tem um jeito de amenizar. Então, eu tomo uma medicação que ameniza os calorões. Foi o que mais eu sofri com a menopausa foi os calorões. O que eu faço que me ajuda, e eu falo para quem eu acompanho, faz parte do tratamento, é atividade física. Então, assim, faz parte do tratamento atividade física. Porque senão você vai sentir dores nas articulações. Então, era uma coisa que eu não sentia antes, dores nas articulações. E quando eu comecei a fazer a quimioterapia, até depois da quimioterapia,
eu acordava de manhã sentindo dores nas minhas articulações. E é por conta da menopausa induzida. E aí, com o exercício que eu comecei a fazer mais depois do tratamento de forma mais frequente, isso amenizou. Então, eu não tenho mais dores no corpo. O único incômodo que eu tenho são os calorões. Mas tem mulheres que têm dores no corpo, tem mulheres que têm a questão do ressecamento vaginal, que também é muito sofrido. Mas existem recursos, vários recursos para amenizar tudo isso. E o Então, exercício eu físico acaba trazendo aquela atividade para o corpo, né? A mente para o corpo, a percepção, a liberação dos bons hormônios, endorfina, serotonina. Cicla um pouco daquele cortisol que está no corpo, porque o metabolismo ele abaixa. E se você se manter nessa baixa, o corpo pesa, né? Então, assim, melhora a circulação, a respiração. Deve gerar um bem-estar muito bom. E até a percepção de corpo, né? De movimento para o seu dia a dia. E a liberação dos bons hormônios, né? Como que é a sim. sua rotina e sua frequência de exercícios? Como foi orientado? Como você foi fazendo? Olha, pelo menos 3 vezes por semana é o mínimo que eu vou, que eu faço musculação. E entre essa musculação eu procuro fazer caminhadas ou uma leve corridinha. Não sou ainda muito de correr, mas tô dando umas corridinhas. O exercício aeróbico também, ele ajuda bastante na questão principalmente dos fogachos. E a musculação, são esses exercícios que eu pratico. Pelo menos 3 vezes por Bem semana. agressivo. E olha que interessante, né? Que às vezes a gente acha assim, poxa, por conta do câncer tem que reduzir, tem que diminuir. Muito pelo contrário, o Pelo movimento contrário, o movimento é a cura, é o processo. Faz parte. durante o meu tratamento, eu fiz pilates. Durante o meu tratamento. Então, assim, eu não fiquei parada durante o meu tratamento. Eu não fazia na semana que eu estava com sintomas que eu tinha da quimioterapia. Mas quando eu melhorava, eu ia para o pilates. Então, assim, eu não fiquei parada. Isso também contribuiu muito para o meu tratamento ter sido sem nenhuma intercorrência maior, né? E quais são os benefícios da psicologia, né? Do processo de ter um profissional preparado com especialidade oncológica para conduzir esse processo com a mulher. Bom, A mulher tem esse suporte. paciente ele precisa se sentir seguro. Tá me ouvindo? Vendo? Voltou? Ó, Tá ok? É que eu tô recebendo umas perguntas aqui e aí eu tô lendo. Inclusive, Tá. pessoal, vocês podem mandar perguntas, compartilhem o vídeo, a gente vai estar respondendo depois. E é interessante entender também o que vocês precisam, quais são as suas dúvidas. E eu tô aqui recebendo aqui no WhatsApp, porque eu compartilhei antes a live no WhatsApp. Aí eu recebo aqui, o pessoal manda aqui para mim e depois eu passo para você. Mas pode falar. Eu tô Então, ouvindo. o atendimento vai precisar prezar pela qualidade de vida do paciente e a redução de sofrimento. Então, é esse o ponto principal que vai nortear o psicólogo que vai atender o paciente oncológico. O paciente oncológico, assim como outros pacientes dentro, né, quando vai começar uma psicoterapia, precisa se sentir acolhido, né, dentro da narrativa, dentro da história, do sofrimento que ele traz para o atendimento, para a consulta, ele precisa se sentir acolhido e o profissional estabelecer maneiras de se vincular a esse paciente. Então, o vínculo precisa ser feito e o paciente para que ele sinta que aquele espaço ele possa expressar todas as emoções, tudo que ele tem de angústia, todas as preocupações, os medos, o que está acontecendo à volta dele. E aí também o psicólogo que atende o paciente oncológico precisa ter esse acompanhamento familiar ou da rede de apoio também. E estar em comunicação com a equipe que cuida do paciente, a nutricionista, o oncologista,
ter essa comunicação também. É um trabalho em conjunto, multiprofissional mesmo, e a gente precisa estar a par para fazer um bom atendimento. Vai passando por várias áreas, né? O paciente no centro, Sim, mas todos sim, os profissionais da área da saúde, né? Como você sim, falou, né? Fez sim. o Pilates, o acompanhamento Uhum. psicológico, o Sim, médico, né? Toda essa sim, rede de apoio. E assim, sim. as pessoas, os familiares, eles têm costume ou ainda não de buscar o tratamento, o conhecimento direto com os profissionais? Eu acho que ainda não tanto. Eu acho que tem ainda falta de informação, que eles também precisam desse acolhimento, desse cuidado. Ainda há, eu acho que é pouco informado sobre essa abrangência aí que vai, né, o atendimento do psicólogo, não só para o paciente oncológico, mas para a família. E, Para quem está perto, né, no sim. caso. E a gente tem as fases do luto. Isso também se aplica, porque, por exemplo, às vezes, ontem eu recebi uma mensagem e às vezes, assim, a resistência em relação ao diagnóstico, a relação à dor, porque assim, hoje em dia, nesse Empowerment Woman, a mulher tem que ser forte, a mulher tem que ser guerreira, a mulher tem que ser incrível, a mulher não sofre. Aí a mulher coloca aquela super capa e assim, ela já é incrível só de ter o diagnóstico e fazer o tratamento, mas ela às vezes não pode acessar as dores dela, né? Às vezes ela fala, não, eu vou ser firme, eu vou fazer, e passa, pode até passar o processo sem olhar para o câncer, olha para o tratamento, e depois a gente sente algumas consequências, né? Por exemplo, somatizações, porque às vezes o que ela não traz para o racional, no inconsciente borbulha, né? E é muito, parece muito comum isso nessa nova. Tipo, a mulher, assim, a gente praticamente tem que viver como. Eu até achei interessante uma frase: trabalhar como se não tivesse filhos, criar filhos como se não tivesse trabalho. E imagina dentro de um processo de tratamento onde todo feminino fica vulnerável pela questão hormonal, pela questão patológica, e Tudo. depois o processo até se restabelecer, restabilizar tudo, e, e a mulher não poder ser frágil, né? Como deve ser sofrido também para essas mulheres não poderem às vezes acessar essa fragilidade, né? E essas fases, não sei se poderia comparar as fases do luto, doutora. Sim, a gente passa por vários lutos. Lutos pelas perdas, né? Cabelo, a mama, luto pelas coisas que a gente passa a não poder fazer mais. Por exemplo, final de semana que eu estava lá com a minha taça de vinho, então eu passo, o meu final de semana não vai ter mais vinho, por exemplo, né? São todas as perdas, né? As perdas cotidianas mesmo que muda, né? A rotina que se muda, então a gente vai fazendo perdas. E aí pensando nessa mulher que de repente passa pelo tratamento só com essa visão, só não, porque a depender da mulher, é isso que vai fazê-la passar pelo tratamento de uma forma até, né, melhor. Mas tem mulheres que passam pelo tratamento, só vendo o tratamento, como você falou, sem se dar conta dessas perdas. E aí, no final do tratamento, quando tudo passa, e aí, né, vem como sintomas uma tristeza maior, que às vezes pode vir a ser uma depressão. Então, depois que passa tudo, aí é como se viesse a carga emocional, né? Tudo aquilo foi fazendo, 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 e depois, no fim, quando acabou, vem a carga emocional de uma maneira mais pesada, às vezes, porque não foi vista de forma ali quando estava passando. Tem muitos casos assim. Muitos casos assim. E em relação à psicossomática, né? Eu trabalho com psicossomática e a gente até, né, nos bastidores conversamos um pouco que as pessoas colocam o câncer como se fosse algo pós-traumático, algo muito severo na vida. E o câncer, ele foi colocado em algumas caixinhas muito superficiais e é uma doença complexa e séria,
porque é uma disfunção celular, né? Que pode ter fator genético, epigenético, hormonal, químico, também emocional, uma vulnerabilidade do sistema imune, mas eles são vários fatores e não uma emoção, não uma raiva estagnada, não uma frustração, né? Às vezes, porque todo mundo, né? Todo mundo tem várias sensações, todo mundo tem momentos de frustração. Como também tem pessoas, às vezes, que vivem super bem, né? Tem uma super alimentação, pratica esporte, super alto astral. Eu falo, poxa, eu sou tudo isso e aí tive o câncer. Então, assim, câncer, né, não é uma punição biológica, né? É uma condição biológica. Eu queria conversar um pouquinho isso com você, Charlene, sua percepção, sua Sim, análise. infelizmente ainda tem, né, esses estigmas e, e até o religioso, agora eu pensei, né, se sentir, né, culpado porque de repente, né, alguém julga o ter o câncer por conta de alguma falta de espiritualidade, de alguma falta de religião. Então, as pessoas ainda carregam esses mitos que, enfim, não é isso, né? O câncer, ele tem muitos fatores envolvidos. Não é porque você guardou uma raiva de alguém e isso virou um câncer. Não é bem assim. Então, acho que é bem importante esse fator. Nós somos mente e corpo, né? Como você falou, a psicossomática, né? É algo que tem essa conexão, mas não é uma emoção que vai trazer o câncer, né? Muitas vezes uma emoção como o estresse, por exemplo, eles nos deixam mais vulneráveis. Baixa a nossa imunidade e aí a gente fica mais vulnerável para uma infecção, por exemplo, mas não é a causa do câncer, enfim. Então, acho que as pessoas precisam olhar melhor, assim, saber separar o que é uma coisa, o que é outra. E é sério, né? É sério para trazer isso para a pessoa, às vezes falar, às vezes julgar, né? Questionar, nossa, mas Uhum, será que você tá por isso, por conta? Não, acontece. Como uhum, não é uma pessoa boa ou uhum. ruim, mas é uma pessoa que teve uma Sim, sim. XYZ por milhões de fatores genéticos, né? Porque a gente é um jogo de DNA, RNA, epigenética, é muita coisa acontecendo enquanto você está dormindo, né? Que é a senhora, quanto tempo que você demora para descobrir um câncer, né? 40, 30, 40 anos, se o seu corpo tá lá, né? Nesse Uhum. emaranhado. E quais são, assim, as principais forças emocionais ou capacidades emocionais que são importantes desenvolver durante o processo, a partir do, assim, você descobriu o câncer. Quais são as emoções que você sente que são importantes de nutrir, de regar, de preservar ou até de estruturar durante o processo, para que a pessoa passe de uma forma harmoniosa dentro de todas as adversidades? Bom, a esperança, eu acho que acreditar, né, numa cura. A partir do momento que eu soube, por exemplo, eu questionei o médico, mas tem o que eu vou fazer? Tem o que fazer? Tem cura? Como é? Qual é esse prognóstico? Então, para mim, foi importante ter esse prognóstico ali falado, o que eu tinha que fazer, porque daí eu ia fazer. Tem pessoas que com fé, que têm religião, que se apegam, enfim, eu acho que essa parte também espiritual ajuda, porque a fé vai te trazer esperança, enfim, também é. No meu caso, a escrita, era o momento ali que eu conseguia, ao mesmo tempo, escrever da dor, mas também sentir a esperança. Então, tudo isso que traz esperança, eu acho que vai dando esse conforto e te dando suporte ali, interno, né? Interno para se segurar, para ter uma resiliência, que a gente precisa dessa resiliência para lidar com tudo. Perfeito.
Até eu fiz um poema antes de iniciar a quimioterapia. E aí foi uma conversa com o meu corpo. Chama Pedido ao Corpo. Então, foi um pedido que eu estava fazendo para o meu corpo para suportar aquela química, toda a química que ia entrar nele. Então, era onde eu me segurava mesmo, né, na E o escrita também. teu corpo te escutou, né? Olha que lindo. Sim, sim, Amorosamente te conduziu por essas veredas. Que lindo. sim, me Depois você escutou. pode passar pra gente, a gente posta. Pode, não sei se você Sim, tem um vídeo. com certeza, com certeza, com certeza. Que Eu passo. lindo, parabéns. E pode falar novamente do seu livro, por gentileza, do seu trabalho. A gente está concluindo, para a gente não cair hoje. A gente Ah, vai é isso que eu ia falar, tá dentro aí tá a quase, gente já concluiu estamos nos últimos certinho. Ai, minutos, Salene. Olha, a Salene ela é psicóloga oncológica, nós estamos falando sobre a dor e a superação no processo oncológico. Assistam essa live, compartilhem essa live, curtam aqui os nossos canais, eu vou publicar todo o material. E a Shalene, como ela passou tanto pelo câncer, como é uma psicóloga especialista em oncologia, durante o processo ela escreveu um livro. Conta do seu livro pra gente, que daqui a pouco ela tá lançando, nós vamos poder ler e entender um pouco mais sobre ele. eu estou bem animada com essa escrita. Começou de uma maneira tímida, né? Eu fiz essas poesias e aí eu comecei a acreditar mais em mim. Eu acho que algo que se ressignificou aqui dentro foi uma confiança maior em mim mesma. E aí eu passei a ver com outros olhos, talvez, essa escrita, a confiar e comecei a deixar as pessoas lerem. Eu estava aberta para receber essa devolutiva. E aí vieram muitas devolutivas positivas. E isso fez com que eu acreditasse ainda mais e aí eu escrevi o livro me orientando por essas poesias. Eu tenho uma narrativa muito poética, então ler o livro é uma narrativa inteira poética. Eu conto minha história de uma por essa escrita, enfim. E tem umas partes que eu ficcionei, então que não é uma biografia em si, tudo ali aconteceu. Tem partes que eu ficcionei também. Eu tô bem ansiosa para deixá-los lerem também, né? O Para ver, lançamento para ter vai ser essa lançado devolutiva em maior. versão virtual? Como que você vai fazer o lançamento? Não, não. Na verdade, assim, ele está. Eu contratei uma empresa, uma editora, que ela escreve projetos. Então, ela escreve projetos para editais. Então, abri um edital aqui de São José, da Fundação Cultural, que é da Prefeitura, de cunho social. Como o meu livro é uma tem relevância social, porque a partir dele eu posso fazer, por exemplo, uma roda de conversas com mulheres que não têm muito acesso, que não têm recursos. Então, ele abre esse cunho social. Tudo lindo esse Então, projeto. eu espero, olha só, eu espero muito que a Fundação Cultural me dê esse presente. Então, eu estou esperando o resultado primeiro desse edital, porque se a fundação for é como se ela fosse financiar esse projeto. Então, toda a publicação vai ser financiada pela Fundação Cultural. Então, assim, essa empresa, ela escreveu um projeto para a Fundação Cultural e também para o PROAC, que daí abrange o estado de São Paulo. Então, tem dois projetos. O meu livro está participando de dois projetos aí, para eu ver se eu consigo publicar por essa linha, né? Com esse formato. Então, assim, eu estou nessa espera. Ah, Um obrigada. prazer Obrigada. Estou imenso, torcendo Marlene. A bastante. gente vai encerrar então. Agradeço muito. Muito bem-vinda sempre a Neuromais. Quando você quiser,
seja sempre muito convidada. Quiser trazer novos temas, lançar o livro, vai ser super bem-vinda. Todas as informações dela a gente vai colocar aqui, então a gente vai estar postando para vocês poderem entrar em contato, buscarem, acompanharem, a gente vai acompanhar a chegada do livro. E o mais importante é toda essa ação, né, que ela traz para as pessoas que estão no processo, para os familiares. Então, se você tem dúvidas, se você conhece alguém, converse conosco, converse com ela, que com certeza essa rede integral de profissionais auxilia todo o processo, né? Acho que todo encontro é um processo de suporte, conhecimento. O ser humano ele é lindo e a gente está aqui para cada vez mais aprender. Então, muita gratidão, muita gratidão. Quer deixar uma mensagem para nós? Eu que agradeço muito a você por essa oportunidade né, essa oportunidade de fala. Agradeço muito mesmo. E uma mensagem, eu vou falar algo um pedacinho da Cecília Meirelles. Um pedacinho mesmo, eu vou falar uma frase, mas tem todo um poema dela que chama Reinvenção. E porque a vida só é possível reinventada. Então, acho que isso faz muito sentido para quem está passando pelo processo, para quem passou, enfim, para não só o processo do câncer, mas para a vida, né? A gente vai reinventando sempre. Eu acho que a vida é assim. É Grata. essa Uma linda mensagem. reinvenção a nossa, a você. Gratidão. Um beijo grande. Obrigada, Alguém obrigada. tem Um beijo. dúvidas? Agora, sinalzinho de dúvidas. Alguém tem dúvidas? Pode. Oi, oi. Gente, eu só vou desligar porque senão a gente vai cair. Qualquer dúvida, depois eu mando para a doutora, tá bom? Doutora Silene. Tchau, tchau. Beijo. Tá bom. Tchau,